Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a análise da vitória do Grêmio por 2-1 contra o Goiás. Jogo que foi muito mais difícil do que a gente imaginava, né? E aí entra muito o fator da importância do jogo para o Goiás. Nem o empate adiantava, o Goiás precisava da vitória. Em determinado momento até estava conseguindo durante o jogo, né? Mas aí a gente voltou muito forte no segundo tempo e fez a virada que era necessária também. E se fosse uma rodada comum, lá para, sei lá, 23ª, 25ª rodada do campeonato, provavelmente a gente tinha metido uns 3-4-0 no Goiás. Como tinha toda essa importância pro Goiás esse jogo, eles deram a vida e acabaram complicando demais o jogo, principalmente no primeiro tempo. O nosso primeiro tempo foi horroroso. Enfim, vamos fazer aqui a nossa análise, começando falando como é que foi os gols, né? O primeiro gol da partida foi do Goiás, justamente, gol do Morelli. Um gol muito besta que não pode se tomar. Porra, isso daí é inacreditável, cara. É aquela típica jogada do chutão, o cara faz a casquinha e ataca o espaço, o cara que vem de trás. No caso, o Morelli, porque o Goiás estava com 3 volantes. Então ele era o cara que podia sair mais, se eu não me engano, só o Morelli deu 4 ou 5 chutes, ele deu praticamente metade das finalizações do time inteiro do Goiás. É um cara que vem de trás e finaliza bastante, né? Enfim, e aí teve a casquinha lá, né? A dividida que o Fábio perdeu. Nenhum dos dois zagueiros estava atrás, não sei onde eles estavam, até porque o Goiás nem tinha uma referência, não tinha nenhum centroavante, isso que acabou deixando os zagueiros meio perdidos, né? Não sabia quem marcar, até porque não tinha quem marcar. E aí o Morelli vem de trás, o Carbajo vai mole, perde a dividida, depois não acompanha na corrida e o Morelli faz o 1-0. Esse gol, na minha visão, vai muito na conta do Fábio, que perdeu a casquinha, mas tudo bem, ele não é um cara tão alto, é natural ele perder a casquinha. O erro é ter sobrado 1 contra 1, o Carbajo e o Morelli. E aí ou o Carbajo ganha a dividida, ou o Carbajo dá um passinho para frente e deixa o Morelli impedido. Ele perdeu a dividida, se ele faz a falta ele era expulso, então não poderia fazer a falta. E aí o Morelli sai cara a cara, tira bem do Kaique, não tinha como defender, e faz o gol do Goiás. E aí eu pontuo, na minha visão, os principais erros nesse gol do Goiás. O Fábio ter que ter ido em uma dividida de bola aérea, isso daí é natural ele perder pela altura. Ter sobrado o Carbajo sozinho atrás, onde é que estavam os dois zagueiros, isso daí é a principal coisa que tem que pontuar. Era para os dois estarem lá atrás, os dois estarem espertos nesse último cara que ataca as linhas nas costas. Inclusive, minutos depois teve um lance de novo de bola longa que o cara ficou cara a cara, que foi o Bruno Alves que não acompanhou, não estava atento, não estava esperto, e quase que o Goiás fez o 2-0. Sorte que o Kaique foi muito bem na partida, senão a gente poderia ter perdido esse jogo. Enfim, indo para os gols do Grêmio, vai para o segundo tempo. O Ferreira já tinha entrado ainda no primeiro tempo no lugar do Galdino, inclusive já passou da hora do Ferreira pegar a vaga de titular. Em determinado momento fazia até sentido o Galdino começar como titular, estava rendendo bem, mas hoje já é diferente, o Ferreira já está rendendo muito mais. O Natan começou como titular e mostrou que tem que continuar como titular, e o ataque está escancarado, tem que ser Soares, Natan Fernandes e Ferreira. Não tem outra escolha, são os caras que estão rendendo mais hoje, e futebol é momento. Ainda bem que a gente tem alguns atacantes bons para a beirada, né? Ainda tem o Bessosi e o Galdino pode entrar bem no segundo tempo também. Mas hoje o ataque é Ferreira, Natan Fernandes e Soares. Não pode ser diferente. São os caras que estão em melhor momento. E futebol é momento. E aí o gol do Ferreira é um lance que o Reinaldo toca para o Soares. O Soares dá um passe espetacular de primeira no peito do Ferreira. Faz um domínio muito difícil. O corte mais difícil ainda contra o Lucas Halter. Que eu já queria destacar. Eu queria que o Lucas Halter viesse para o Grêmio. Ele pertence ao Atlético Paranaense, está emprestado para o Goiás. Não vai ficar no Goiás, é um jogador de primeira divisão, pelo menos, e o Goiás vai jogar a segunda. E a nossa zaga é horrorosa, é uma das piores defesas do campeonato. Dos times do meio para cima da tabela, que brigam lá em cima principalmente, é a pior defesa disparada. Então, o Lucas Halter seria um ótimo reforço. Não é um cara que está valorizado porque o Goiás está sendo rebaixado,
mas é um cara de seleção de brasileira de base. É um cara que já jogou no Atlético Paranaense, então já jogou em um time que tem pressão. Não tanto quanto o Grêmio, mas já jogou. E seria titular fácil hoje, com o Bruno Alves e o Kahneman. O Lucas Halter hoje, na minha visão, é melhor que os dois. Pode me chamar de doido, mas é o que eu penso. Enfim. E aí o Ferreira dá o cortezinho nele, finaliza no ângulo, a bola ainda bate na trave, golaço, indefensável, nenhum goleiro do mundo pegava essa bola. E ele saiu o gol do Grêmio. E o segundo gol, a gente deu sorte que o Bruno Melo deu uma tremenda de uma vacilada. O Grêmio começa a criar um certo volume de jogo naquele momento. O Bruno Melo estava desatento, foi tentar recuar para trás para o Tadeu, a bola não foi tão forte, sobrou no pé do Cristaldo, ele pega de primeira, uma bola muito difícil, e faz o 2-1. O Cristaldo que estava sumido no jogo, acho que o único lance que o Cristaldo apareceu efetivamente do meio para frente foi esse. Fora isso, não teve nenhuma chance que ele conseguiu participar, seja dando passe, seja finalizando. O único lance que o Cristaldo tocou na bola, praticamente, foi o lance que ele fez o gol. O Cristaldo eu não questiono a qualidade dele. Pega muito bem na bola, é bom jogador, mas tem que ser mais. Pô, tem que aparecer mais pro jogo. É um cara que some o jogo inteiro. Primeiro tempo não tocou na bola, cara. Poderia ter muito facilmente ter tirado ou o Carvalho ou o Cristaldo ao invés do Galdino no primeiro tempo. Porque o Galdino tava mal? Tava, mas o Cristaldo e o Carvalho também. Se o Renato quisesse ser mais ousado, poderia ter tirado o Carvalho, puxado o Cristaldo para um segundo volante e colocado o Ferreira. Mas ainda bem que ele tirou o Galdino e o Cristaldo cresceu no segundo tempo e fez esse gol do Grêmio. Mas ele tem que aparecer mais pro jogo, pô. Senão daqui a pouco ele vai acontecer o que já aconteceu durante a temporada. Perder a vaga. Porque se ele não tiver em um dia inspirado, vai sobrar essa uma bola e ele vai errar. Então ele tem que participar mais do jogo. Enfim, vamos aqui para as notas. Kaique, nota 9, porque tomou o gol, senão seria 10. Pra mim é titular. É... Porra, eu sei que o Grando é mais novo, eu sei que o Grando é da base, então naturalmente a gente pode criar mais expectativa de futuro pro Grando. Mas o Kaique hoje é muito melhor, cara. E tipo assim, o Kaique passa muito mais segurança. É questão de passar segurança. O Grando pode, sei lá, até fazer mais defesas do que ele, não sei. Mas a questão é da segurança, o que eu pontuo. O Grando não me passa segurança nenhuma. E o Kaique em um jogo já passou muito mais. Reposição com o pé, ele é muito melhor. Essa bola longa dele é muito boa, cara. É impressionante, de verdade. Porra, tanto é, eu reparei nisso daqui. A maioria dos goleiros joga a bola pra frente pra bola ir mais longe. Ele teve que puxar pra trás de tão forte que é o chute dele. Se ele joga pra frente, a bola sai da linha de fundo do outro lado, pô. Então é um cara que essa bola longa pode ser efetiva pra gente. Alguns lances resultaram, inclusive, de lances perigosos. De chutões dele pro Natan, principalmente, botar pra correr. Enfim, teve alguns erros, dá pra ver que é um cara que quer muito a oportunidade. Cada erro dele ele lamentava, ficava revoltado. Cada espaço que o Goiás tinha terminava em chance perigosa, ele reclamava e tal, enfim. E é um cara que é muito alto. Teve um lance que a bola ia passar, sei lá, 1 metro pra cima do gol. Ele deu um salto e mesmo assim espalmou para escanteio. A defesa que ele fez no cabeceio do Vinícius, principalmente, foi o que fez a gente ganhar esse jogo. Naquele momento estava 1-0 o Goiás, ia para 2-0, dificilmente a gente virava o jogo. E é nesse momento que o goleiro tem que aparecer. E foi aí que o Kaique apareceu. Então, o Kaique foi um dos melhores da partida, cara. E para mim é titular. Deveria ter tido oportunidades, inclusive, antes. Mas é bom que ele já está mostrando serviço. E eu acho que tem que contratar ele em definitivo. Tem que manter ele no elenco para o ano que vem e ter que manter como titular, inclusive. Independente do Grando, talvez tenha um potencial futuro maior por ser mais novo, já ter passagem em seleção brasileira. O Kaique, no momento, rende mais. Então, gostei demais da atuação do Kaique. Nota 9. O Fábio fez um primeiro tempo que talvez tenha sido o pior dele com a camisa do Grêmio e mostrou tudo de ruim que tem nele. Tem pontos positivos e negativos nele. Mas ontem foi uma partida que mostrou só os negativos. Um cara que não conseguia marcar, os caras faziam o que quisesse, Vinícius fazia o que quisia, ou o que queria, o Palácio principalmente o que queria. O Reinaldo marca mal, o Fábio conseguiu marcar ainda pior. E do meio pra frente não conseguiu ir bem também.
atacou o espaço em alguns momentos bons. No final do primeiro tempo ele cresceu na partida, mas dava para perceber, ele era insegurança em pessoa. Qualquer lance mais ousado, ele optava por não, voltar e tocar para trás. Porque ele estava vendo que ontem realmente não era o dia dele. Tava mal e o Renato fez muito bem em tirar ele. Enfim, o Fábio, lógico, tem uma carreira bonita, um cara que já jogou lá fora, mas realmente não tá rendendo o que eu espero dele. Para mim, o João Pedro é muito titular nesse time, e o reserva para mim tem que ser o Gustavo Martins, que entrou muito bem. E o Martins, ele é alto, então essa bola aérea, provavelmente a gente não teria tomado esse gol porque ele teria ganhado. Provavelmente. É um cara que é muito rápido, por mais que seja alto, é muito rápido. É um cara que tem boa técnica e é um cara que marca bem. Então é um cara que pode fazer essa função muito bem. Pode jogar de zagueiro se a gente precisar. Entrou muito bem na lateral. E eu acho que ele tem que ser titular na lateral direita. Em um momento que o jogo complicar, faz linha de 3 ainda com Martins, Bruno Alves e Kahneman. Se precisar atacar, puxa ele para a direita porque é um cara que tem técnica também. Se tiver muito complicado o jogo, precisando de gols, aí sei lá, coloca o Fábio ou coloca algum ponta na lateral. Quando precisar, atacar bastante. Se não precisar, usa o Martins na direita, porque eu acho que ele ainda vai ser muito útil nessa posição. Justamente por isso. É um cara que é alto, é um cara que é rápido, é um cara que é habilidoso e é um cara que marca bem. É completo para essa posição. E na zaga, eu acho que ele já é titular de zagueiro, inclusive, porque eu prefiro ele do que o Bruno Alves, talvez até do que o Kahneman. Mas na direita rendeu muito bem também. Então, para mim, o Martins tem que ser titular, independente de zagueiro ou lateral direito. E ainda é novo, então ainda é um potencial de futura venda. Então, para mim, o Martins é muito titular nesse time. Daqui a pouco eu chego nos reservas, né? Enfim, pro Fábio, então, vai uma nota 1, porque no final do primeiro tempo ele foi bem. Agora, a maioria do primeiro tempo ele foi muito mal. O Bruno Alves, que nem eu falei, no gol do Goiás, os dois zagueiros sumiram. Era para eles estarem posicionados e ali eles irem dar combate, né? Apareceu aquela brecha, então os dois têm culpa. E também, que nem eu falei, logo depois o Bruno Alves também recebeu uma bola nas costas. E, enfim, contra um dos piores ataques do campeonato a gente sofreu. E se não fosse o Kaique, poderia ter tomado 2, 3 gols. Então a defesa tem total culpa. Os dois laterais marcam mal. Os dois zagueiros, um zagueiro não sabe dar um passe direito e o outro muito mal na marcação. Então vai uma nota 1 pro Bruno Alves e uma nota 2 pro Kahneman. 2 por causa da raça. Porque é importante ter um cara assim, raçudo. Tanto é que o primeiro gol do Grêmio é porque o Kahneman vai dar uma voadora no cara. Ainda bem que ele pula, então não é falta. E aí a gente recupera a posse. Então, se não fosse essa raça do Kahneman, a gente não teria feito o primeiro gol. Porém, só no primeiro tempo errou uns 4, 5 passes besta. Segundo tempo a mesma coisa. E eu já falo que acho que há pelo menos 1, 2 anos, cara. E muita gente discorda de mim, inclusive a maioria das pessoas. Mas pra mim o Kahneman não pode ser titular do Grêmio. Eu sei que a raça dele é importante, mas tecnicamente, cara, o principal tem que ser a técnica do jogador, o zagueiro principalmente. Porque é o cara que vai ter mais a bola, é o cara que vai ter mais liberdade para construir as jogadas. Então, faz muita diferença ter um zagueiro que não sabe jogar bola praticamente, que é o Kahneman, que a saída de bola dele é horrorosa, horrorosa. Levar cartão amarelo para mim não tem problema. Se for para fazer falta que é necessária, tem que levar um cartão mesmo, tem que fazer a falta mesmo, tem que chegar duro mesmo. Se for para quebrar o cara, quebra mesmo. Só que quando tiver com a bola no pé, trata ela bem, dá um passe certinho, não força. Toda bola do Canhão parece que é na fogueira, uma pedrada. E aí como é que a jogada continua? Primeiro tempo o Grêmio ficava com a bola, já dava um chutão. O Goiás toda hora com a posse de bola, porque a gente não conseguia trocar 3, 5 passes. E isso começa lá atrás. Então, pro ano que vem, eu já destaco que o Grêmio precisa de 2 novos zagueiros. Não pode ser o Bruno Alves porque ele marca mal. Não pode ser o Kahneman porque ele não sabe sair jogando. Então, o Jeromel também tá velho. Para mim, a zaga ano que vem começa com Gustavo Martins, minutagem pro Natan e atrás do Lucas Halter. Para mim, é as primeiras coisas que o Grêmio tem que começar na zaga pro ano que vem, ou ir atrás de um zagueiro de mais nome. Eu queria ver o Rodrigo Eli de volta, porque eu gosto dele. É um cara que sabe sair jogando, é um cara que marca bem. É meio doido? É meio doido, mas tem que ser doido mesmo. Então, infelizmente ele tá machucado, acho que tá voltando por agora.
E eu queria ver o Rodrigo Eli de novo, com minutagem, que eu acho que ainda pode ser importante pro time. Agora, o Bruno Alves, eu negociaria. E o Kahneman, se desse, também negociaria. É, lógico, a garra dele é importante, mas tecnicamente não dá. Não dá. Enfim, ele quebra a bola, pô. E o Reinaldo, eu queria ver o Cuiabano jogando nessa posição. Porque é a mesma característica, o Cuiabano ataca bem, falam que ele marca mal, mas o Reinaldo também marca mal. Então dá minutagem para quem é da base. O ponto positivo do Reinaldo é que do meio pra frente ele é muito bom, né? Mas eu queria ver o Cuiabano, tem um potencial muito maior, até por ser mais novo. Enfim, pro Reinaldo vai uma nota 3. Participou do primeiro gol, isso daí vale destacar. Mas defensivamente também é muito ruim. A gente tem os dois laterais que marcam o pior da Série A, com certeza. Do Cuiabá, do Goiás, do Curitiba, do América Mineiro, os caras marcam melhor, pô, do que o Fábio e o Reinaldo. Até por isso, dos times de lá de cima, isso porque na minha visão o Grando é bom e o Kaique é bom. A gente tem dois bons goleiros e mesmo assim é uma das piores defesas. Então, pra mim começa por essa linha de defesa. A zaga insegura, os laterais pior ainda. Então, do meio pra frente são bons, mas na defesa não adianta, pô. É o principal. O que adianta fazer 3 gols se toma 4? Então, tudo começa pela defesa. E se a gente tivesse uma defesa boa esse ano, a gente era campeão do brasileiro. Porque a gente tem, se não o melhor ataque, o segundo melhor. Enfim, então pro Reinaldo, nota 3. Pro Vila Sante, fez uma partida mediana, mas é muito importante nos desarmes. É um cara que cresce muito, é muito importante nisso, então uma nota 7. Carvalho ficou abaixo, uma nota 2. Cristaldo, vai uma nota 6. Que nem eu falei, é um cara sumido. O único lance que ele participou do jogo foi o gol. O Galdino, nota 1, também não jogou nada hoje, perdeu bola lá atrás, enfim, muito mal. O Soares, primeiro tempo ruim, com o time inteiro. Talvez o único que foi bem foi o Natan e talvez o Kaique. Mas o segundo tempo o Soares mostrou porque que ele é o Soares, né? Assistência pro Ferreira, quase fez alguns gols. Enfim, infelizmente vai embora, né? A gente vai ter que pensar também. Acho que as primeiras posições que o Grêmio tem que pensar são zagueiro, lateral e centroavante. Primeiras. Enfim, e o Soares não é só um fazedor de gol, né? É o cara que tem mais assistências no brasileiro. E o Natan, titular, jogou demais, deu chapéu, roubou bola, puxou contra-ataque, fez boas jogadas, quase fez um gol de esquerda, e que ali ele fez tudo certo. O Tadeu, que foi impressionante a defesa dele também. E que, se for para continuar com o Grando, eu prefiro que vá atrás do Tadeu, porque realmente o Grando não passa segurança. É bom goleiro? É, mas não passa segurança. E aí eu acho que vale a pena negociar o Grando. Porque é um cara que tem um potencial muito grande, é verdade. Mas a torcida do Grêmio não tem segurança nele. Não é só eu, é a torcida inteira que não sente segurança. Então, quando é assim, eu acho que é bom negociar, porque é um cara que vai se queimar cada vez mais com o passar do tempo. E por ter talvez a pior defesa, talvez não, com certeza uma das piores defesas do campeonato, a culpa sempre vai cair em cima do goleiro. Não tem o que fazer. Diferente do Goiás, né? Tem uma das piores defesas, mas a culpa não cai no Tadeu, porque a gente sabe que o restante do time que é ruim mesmo. Com todo o respeito. Mas se foi rebaixado é porque eu tô certo, né? Enfim. E o Natan, espetacular. Muito... nem dei a nota do Soares, né? Nota 8. Pro Natan, nota 9. Jogou demais. Para quem entrou, o Ferreira, nota 10. Entrou muito bem, tem que ser titular. O Ferreira na esquerda, o Natan na direita e o Soares no meio. E tira o Galdino. O Natan, pescador, entrou muito bem, cara. De verdade. Fazia tempo que eu não via um jogador, e não é nem só do Grêmio, é um jogador no geral no futebol, entrar querendo tanto a vitória, entrar no gás, entrar. Porra, o cara entrou com um foguete na bunda, pô. Não parava de correr, pô. É impressionante o que o Natan jogou. Impressionante. Nota 10. Quase não tocou na bola. Mas só dessa garra, assim, pô, neutralizou qualquer saída de bola tranquila do Goiás. Porque o Soares não tem mais esse pique, o Natan compensava pra cacete. Correndo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E o que tinha de crítica em cima dele é que era um cara que não corria tanto, era meio preguiçoso. Porra, virou outro jogador, cara. O que ele tá correndo é impressionante. Inclusive, hoje eu prefiro o Natan de segundo volante do que o Carvalho. Tô nem aí que o Carvalho tem mais nome, jogador de seleção uruguaia. Eu queria ver o Natan nessa função. E quando jogou, eu gostei. Gostei. O PP, eu não gostei.
Eu achei que não entrou tão bem. Na reta final ele foi importante porque é um cara que sabe como faz o tempo passar. O Grêmio prendendo bola lá uns 3, 4 minutos. O PP foi importante. Nessa reta final do jogo ele foi peça importante, nota 7. O Martins, nota 10. Entrou muito bem, até no amarelo que ele levou, na minha visão foi perfeito. Entrou forte, entrou, mas foi na bola. Pra mim não foi nem falta. Enfim, nota 10 pra mim é titular. Ou na zaga ou na direita. Pode escolher. O André, eu não queria que o André tivesse entrado, cara. Eu queria que tivesse entrado ou o Luan pra prender a bola, ou o Bessosi pra ter velocidade, que é a mesma característica do Natan. E o André eu não entendi, cara. Você já tem o Suárez lá, pra que vai colocar mais um cara de referência? E usou ele aberto pela direita ainda. Então acho que ele e o Renato errou. Era pra ter colocado ou o Bessosi ou o Luan. Provavelmente o Bessosi, porque o Luan, em um jogo que tá apertado, ainda não dá pra confiar. O jogo que tiver vencendo por 2, 3-0, coloca o Luan. Enfim, eu queria ver ele com minutagem, mas não dá pra colocar em um jogo que tá apertado. Se a gente toma um empate, a gente vai depender do Luan, cara. E hoje não dá pra depender dele. Enfim, mas eu queria ver ele com minutagem. Inclusive, eu acho que é bom manter ele até o gauchão, cara. Até o gauchão. Se ele for bem, continua. Se não, faz uma homenagem pra ele, gratidão por tudo. Mas não tem como, entendeu? Destaques do Goiás. Tadeu, pega demais. Se não fosse ele, pelo menos o Natan teria feito mais um gol. E o Soares talvez pelo menos um ou dois. O Lucas Halter joga demais. Tem uma saída de bola espetacular. Eu sou fã dele, tá? Gosto demais. Gosto muito do Lucas Halter. Queria ver no Grêmio. Pra mim, que nem eu já falei, o Grêmio tem que ir atrás dele. O Maguinho jogou bem. O Diego jogou bem. Ele é destro, né? Ele cortando pro meio. Foi peça importante na criação de jogadas. O Morelli jogou bem. Vinícius jogou bem e o Palácio jogou bem. São os destaques do Goiás. Dos que entraram, eu tenho medo do Apodipo, porque contra o Grêmio ele sempre cresce. O Anderson Oliveira entrou bem. E é isso. Estatísticas: 13 finalizações do Grêmio sendo 7 no gol, 14 do Goiás sendo 6 no gol. Números muito parelhos, que não deveria ser assim, deveria ter sido um amasso nosso, mas o primeiro tempo, até uns 30, 40 do primeiro tempo, a gente só tinha dado um chute. Um chute, cara. Então o Grêmio foi bem abaixo no primeiro tempo. Sorte que voltou muito diferente no segundo. Posse de bola a gente ficou com mais, mas o primeiro tempo o Goiás ficou com muito mais, né? Ficou bem parelho aí, 51, 49. Faltas 16 do Grêmio tendo 3 amarelos, 14 do Goiás tendo 2 amarelos. Isso eu gostei. Geralmente, eu já pontuei aqui, o Grêmio é um time que faz poucas faltas. E eu sei que muita gente acha isso positivo, fair play, eu acho isso horroroso. Significa que você está dando espaço para o adversário. A não ser que seja aquela defesa bem postada lá atrás. Aí você não precisa fazer falta. Como o Grêmio é um time que se expõe, tem espaço para o adversário, tem que fazer a falta mesmo. Tem que levar o amarelo mesmo. Só não pode tomar muito gol. Escanteio 6 do Grêmio, 3 do Goiás. Sendo que no primeiro tempo teve só um, se eu não me engano. Então, o Grêmio fez o resultado no segundo tempo. Com esse resultado a gente fica na quinta colocação com 62 pontos. E o Goiás rebaixado na 18ª com 35 pontos. Enfim, o Goiás já estava rebaixado. Depois que perdeu pro Cruzeiro, acabou, pô. Depois que perdeu pro Cruzeiro, era o jogo que tinha que fazer os 3 pontos. Tomou o gol no final ali, acabou com qualquer esperança ali naquele jogo. E pra gente, acabou a esperança no jogo contra o Corinthians, né? De título. Se ganha do Corinthians era 65. Não tivesse sido roubado na Neoquímica Arena, era 67. A gente tava líder. Por causa do Corinthians. A gente não tá líder. E o Palmeiras vai ser campeão por causa do Corinthians. Olha aqui. Olha como as coisas são. Mas enfim. Principalmente esse jogo na Arena, cara. Era o jogo mais fácil desse retrospecto recente do Grêmio. Contra o Corinthians, com um jogador a mais, esse time ruim do Corinthians, a gente conseguiu perder, cara. Em casa. Era 3 pontinhos aí que a gente ia ser o principal candidato contra o Botafogo. Contra o Palmeiras. Porque o Botafogo não tem cabeça. Não vai ser campeão. O Galo vem bem, mas mesmo assim é alguns pontos de diferença. O Flamengo, depois que perdeu pro Galo, acho que já era. E o Grêmio tivesse ganhado do Corinthians,
eu acreditava. Como não ganhou, é só o Palmeiras ganhar a próxima rodada que a gente não tem mais chance. E aí em casa contra o Fluminense, a chance do Flamengo, do Palmeiras não ser campeão é muito pequena, cara. Pelo menos um empate eles conseguem. E aí a gente já tem que vencer os dois jogos. Em casa contra o Vasco, que eu inclusive acho que a gente não ganha. É a cara do Grêmio empatar ou perder pro Vasco, precisando do resultado. E na última rodada, fora de casa, contra o Fluminense, último jogo antes do Mundial, os caras vai estar lotado o Maracanã, vai querer fazer uma festa. E aí vai ser foda também. Então, acho que a gente não é campeão. A tabela não ajudou e o Grêmio não se ajudou, né? Principalmente contra o Corinthians. Porra, velho. De novo. Era só ganhar do Corinthians, cara. O Corinthians, porra. Onde tá o Corinthians, cara? É porque ganhou do Vasco agora, mas tomou 5 do Bahia. E a gente não conseguiu ganhar em casa. Enfim, é isso. Só pra fechar o craque da partida, eu fico entre 3 jogadores. Nathan Fernandes, Kaique e Gustavo Martins. E o Ferreira, esses 4. Ferreira, Martins, Nathan Fernandes e Kaique. Resumindo ainda, eu tiro o Martins, deixo o Ferreira. O Nathan jogou pra cacete, mas ele não participou diretamente de nenhum gol. Então ficou entre Kaique e Ferreira. O Ferreira mudou o jogo. Não tem o que fazer. Mas eu gostei demais do Kaique, mas pra mim o Ferreira, craque da partida, foi quem garantiu a nossa vitória. Mas poderia facilmente ser o Kaique, ou o Nathan, ou o Nathan. Os dois Nathan, o Ferreira e o Kaique. Mas pra mim, o craque da partida é o Ferreira por ter mudado o jogo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta aí embaixo pra você quem foi o craque do jogo. Cacete, 27 minutos de vídeo. Porra! Mas é porque, velho, eu vou falando aqui. E juro por tudo, eu não enrolei por um segundo, cara. Na minha cabeça, isso daqui foi em 5 minutos. Mas é análise, porra. Se é pra analisar, eu vou analisar direito. Não tem o que fazer. De qualquer forma, é muito tempo. Eu sei, eu não assistiria um vídeo de 27 minutos. Mas se alguém tá aqui ainda, tamo junto. Você é espetacular, cara. Espetacular. Nem eu faria isso, então muito obrigado. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.